Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no Renologia para dar continuidade ao nosso eixo temático de nutrição. Mas, como eu disse no vídeo anterior, antes da gente entrar nos nutrientes propriamente ditos, falar das funções celulares e das funções fisiológicas que estão envolvidas no processo de nutrição, é extremamente importante que nós conceituemos algumas questões da química. Já falamos de elemento químico, falamos dos 6 elementos essenciais para todo ser vivo e hoje chega a hora da gente falar das funções inorgânicas, da química que não é baseada no carbono, certo? Mas antes da gente começar, um lembrete importante. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, não esquece de deixar o seu like maneiro para a gente crescer, para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Antes da gente falar quais são as funções inorgânicas, os tipos de moléculas inorgânicas que nós temos, é fundamental que nós tenhamos na cabeça o conceito de íons. No vídeo passado, nós falamos do conceito de átomo. O átomo era uma estrutura neutra. O mesmo número de prótons, ou seja, cargas positivas que ele tinha, era o mesmo número de elétrons, as cargas negativas que ele tinha. Dessa forma, ele tinha uma carga nula por conta disso, tá? Quando a gente fala de íon, a gente fala de uma estrutura que tem uma carga, que ela está eletricamente carregada. Isso pode acontecer de duas maneiras: ter uma carga positiva, que significa o maior número de prótons, ou ter uma carga negativa, que significa o maior número de elétrons. Tudo isso tem muita relação com a valência, o número de valência que aquele elemento químico tem. Como eu falei com vocês, nós temos valências que variam de +1 a +4 e de -4 a +1. Quando a valência é positiva, aquele átomo tende a perder elétrons. Quando a valência é negativa, aquele átomo tende a ganhar elétrons. Tudo isso para completar a sua última camada com 8 elétrons, de acordo com a teoria do octeto, que é o que rege aí as ligações químicas. Certo? Bem, vamos dar uma olhadinha para ficar mais fácil nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Isso ilustra muito bem, certo? Nós temos aí na figura um átomo de potássio. O potássio ele é um elemento da família 1A, então ele tem um elétron na sua última camada, sendo que na camada K ele tem 2, na camada L8, na camada M8 e na camada N1. É muito mais fácil para o potássio perder este elétron e ficar com a última camada sendo a M, com 8 elétrons, completinha, direitinho, do jeito que ele quer, do que simplesmente ganhar 7 elétrons na camada N. Do seu lado, nós temos o flúor. O flúor tem 2 elétrons na camada K e 7 elétrons na camada L. Ele é um representante da família 7A e, como a gente pode observar, a valência dele é -1. Por quê? Porque é muito mais fácil ele ganhar um elétron e completar a sua última camada do que perder 7 elétrons. E aí, se a gente for avaliar, tanto o potássio quanto o flúor possuem desejos que são complementares. O potássio quer perder um elétron, o flúor quer ganhar um. Isso já os aproxima de uma maneira bem tranquila e faz com que eles tenham aí o estabelecimento de uma ligação química pela doação do elétron do potássio para o flúor. E aí nós formamos o que nós chamamos de fluoreto de potássio. Tá? Nós vamos até falar desse tipo de substância ainda um pouquinho mais para frente hoje mesmo, certo? Bem, a grande questão aí não é como eles vão se ligar, e sim como eles vão se separar. No momento em que eu vou fazer a ionização, a dissociação desses dois elementos para separá-los novamente, romper esta molécula de fluoreto de potássio, eu vou encontrar uma situação bastante interessante. O potássio, ele queria perder um elétron, e ele perdeu. E ele não quer este elétron de volta, ele não está interessado em recuperar esse elétron. Já o flúor, ele queria ganhar um elétron, e ele ganhou. E ele também não está interessado em devolver este elétron. Então, quando essa molécula se separa, o que nós teremos? Nós teremos o potássio com o seu elétron perdido,
automaticamente com a carga mais 1, porque ele fica com um próton a mais, e o flúor com um elétron ganho, e automaticamente com a carga menos 1, porque ele fica com um elétron a mais. Quando nós temos isso, nós temos aquilo que nós chamamos de íon, que nada mais, nada menos que é elemento químico, né? Elementos químicos que estão aí com uma carga que foge da neutralidade, ou porque ganharam, ou porque perderam um elétron. Nós chamamos os íons positivos, aqueles que perdem elétron, de cátion. E nós chamamos os íons negativos, aqueles que ganham elétrons, de ânions. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a nomenclatura de uma molécula inorgânica, ela vai ser dada pelo nome do íon, porque geralmente os íons não mantêm o nome do elemento químico original. É o caso aqui do flúor. O flúor, quando ele é um átomo, ou seja, quando ele tem a carga neutra, ele é o flúor. Quando ele está com um elétron a mais, ou seja, ele é um ânion daquele átomo, ele ganha o nome de fluoreto. A mesma coisa vai acontecer com o cloreto, com o sulfato, com o sulfeto e por aí vai. A gente tem então sempre os íons, principalmente os ânions, terminando em ato, em eto ou em ito. E aí, no caso dos íons, dos cátions, a gente muitas vezes mantém o nome original, né? Então o íon hidrogênio, o íon sódio, o íon potássio, mas a gente pode ter a formação de outros íons que também ganham nomes especiais, tá? Então é bom a gente ter isso em mente, a ideia de que cátion é um íon positivo, ânion é um íon negativo e muitas vezes os íons ganham nomes próprios para que a gente possa compreender melhor as funções inorgânicas. Então, agora é hora de passar para elas propriamente ditas. E a primeira que nós veremos são os ácidos. Quando a gente fala em ácido, a gente está falando de uma molécula que, ionizada em água, libera um cátion, que é o hidrogênio, né, o íon hidrogênio, e um ânion qualquer, seja o ânion lá que forma aquela molécula, certo? Então, a gente tem sempre essa representatividade do ácido, aquela liberação dos íons hidrogênio. Pode acontecer também de você encontrar na literatura química que ácido é aquela molécula que, uma vez ionizada em água, forma íons hidrônio. A gente está falando a mesma coisa, mas o hidrônio, na verdade, é a aproximação desse íon hidrogênio em uma molécula de água, formando um cátion, que é o H3O+. Tá? Para a gente ficar com isso mais claro, dê uma olhadinha nessa figura que eu trouxe para vocês. Nós temos aí o ácido clorídrico, HCl, e ele vai ser colocado então em água, então ele vai ser ionizado em água. Quando nós observamos isso, a gente percebe que aquela ligação entre o cloro e o hidrogênio ela se desfaz, formando os íons hidrogênio e os íons cloreto, né? E muitas vezes esse íon hidrogênio vai se aproximar da molécula de água, formando o H3O+, o íon hidrônio, enquanto o íon cloreto, o Cl-, continua disperso no meio. Tá? Nós temos dois tipos claros de ácidos: os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são ácidos formados por hidrogênio e um ânion que não possui oxigênio. Já os oxiácidos são ácidos formados por hidrogênio e um ânion que possui oxigênio. Geralmente nós chamamos os ânions que não possuem oxigênio com o nome do elemento mais a terminação eto. Sulfeto, cloreto, iodeto, fluoreto, brometo e por aí vai. Nesse caso, como a gente tem um hidrácido, nós transformaremos todo o ânion com o nome de eto, né, com terminação eto, em hídrico. Ou seja, o ácido formado pelo íon cloreto vai ser o ácido clorídrico, que é o caso do nosso exemplo. O ácido formado pelo íon brometo será o ácido bromídrico. O ácido formado pelo íon fluoreto será o ácido fluorídrico. Então, sempre que terminar em hídrico,
estamos falando de um hidrácido. Já os oxiácidos, nós podemos encontrar com dois tipos de ânion formando, aqueles que possuem a terminação em ato e aqueles que possuem a terminação em ito, como nitrato e nitrito. Este é um exemplo, certo? No caso, o que nós vamos ter? Toda vez que a gente tiver a terminação do ânion em ato, o ácido terminará em ico. Então, ácido nítrico significa que é o ácido formado pelo íon nitrato mais o hidrogênio. Toda vez que nós tivermos a terminação em ito, nós teremos o ácido com a finalização em oso, ou seja, o ácido nitroso é formado por hidrogênio e o íon nitrito. Tem até uma frase muito fácil que eu aprendi no ensino médio que ajuda a gente a lembrar disso. Bico de pato bonito e formoso. Ou seja, bico, ico, ato. Bico de pato. Então terminou em ato, o ácido terminará em ico. Bonito e formoso. Ito e oso. Certo? Então, aquilo que termina em ito vai gerar um ácido que termina em oso. Então eu me lembro muito bem da minha professora de química, a Marilena, e ela repetiu essa frase incansáveis vezes. E ficou muito fácil da gente poder lembrar. Então, terminou em ato, termina em ico ácido. O íon terminou em ito, o ácido termina em oso. Assim, fica fácil a gente saber se está falando de um hidrácido ou de um oxiácido, certo? Porque o hidrácido termina em hídrico e os oxiácidos terminam em ico ou em oso. Tudo bem? Bem, próxima função inorgânica. A nossa próxima função inorgânica são as bases. Bases são todas aquelas moléculas inorgânicas que, uma vez ionizadas em água, vão liberar um cátion e, obrigatoriamente, o ânion hidroxila. O hidroxila, que é o OH-. Então, nós temos o oxigênio como um membro da família 6A, precisando de 2 elétrons para completar 8 elétrons na última camada. Um desses elétrons, uma dessas ligações, vem, é feita com o hidrogênio e a outra com o cátion, que será devidamente liberado nesta ionização. Então, a gente rompe esta molécula, quebrando essa ligação deste cátion com o ânion hidroxila, um hidrogênio já está lá cumprindo seu papel, e nós teremos então o OH-. Nessa imagem fica mais fácil da gente visualizar esta quebra de molécula, essa ionização. Nós temos aí o hidróxido de sódio, NaOH. Vamos colocá-lo em água, fazer uma solução aquosa desse hidróxido de sódio, e no momento em que colocamos essa base na água, nós teremos aí a dissociação dessa molécula, formando o Na+, o cátion sódio, e liberando aí a hidroxila, o OH-, certo? Bem, nós temos aí uma facilidade muito grande de identificar as bases pelo seu nome. Sempre será hidróxido de, e aí o nome do cátion. No caso aqui, vimos o hidróxido de sódio, mas temos o hidróxido de cálcio, o hidróxido de lítio, o hidróxido de potássio e por aí vai, tá? Sempre lembrando, vamos liberar um cátion e íons hidroxila, tudo bem? Aí, bem fácil, não é? Próxima função inorgânica. A exemplo dos ácidos, que podem ter duas definições encontradas na literatura, os sais inorgânicos também têm duas definições. A primeira delas é que sal inorgânico é toda aquela molécula formada por cátions diferentes de hidrogênio e ânions diferentes de hidroxila. Outra
definição que nós temos é que sal é toda aquela molécula que é oriunda, ou seja, originada de uma reação de neutralização de ácidos e bases. Como funciona isso na prática? Vamos dar uma olhadinha nessa reação de neutralização que eu trouxe aqui para vocês. Nós temos aí o ácido fluorídrico, que quando ionizado vai liberar H+ e F-. E temos aí também o hidróxido de potássio, que vai liberar K+ e OH- uma vez ionizado. Vamos imaginar que nós estamos misturando os dois em uma solução aquosa. Vamos então ter aí a liberação dos íons hidrogênio, vamos ter liberação de fluoreto, a liberação do cátion potássio e a liberação do ânion hidroxila. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos inverter essas trocas. O hidrogênio antigamente estava ligado ao fluoreto, agora ele vai se ligar à hidroxila, formando H2O, a famosa água. Já o potássio, que antigamente estava ligado à hidroxila, vai se ligar ao fluoreto, formando o fluoreto de potássio, o KF. E é exatamente isso, uma reação de neutralização. Para a gente dar nome aos sais é muito fácil também. É o nome do ânion mais D mais o nome do cátion. Aqui no caso, nós temos o fluoreto de potássio. Mas a gente pode ter o cloreto de sódio, que é, por exemplo, o sal de cozinha, muito famoso, muito utilizado. Nós temos o brometo de potássio, nós temos o nitrato de prata, nós temos uma série de sais que são utilizados amplamente, não só no cotidiano, como para reações químicas específicas. É uma classe de substâncias que tem aí uma série de funções industriais, cotidianas e por aí vai, certo? Então, toda vez que a gente vê o nome do íon, o nome do ânion, mais D, mais o nome do cátion, a gente obrigatoriamente está falando de um sal inorgânico. Tudo bem? Próxima função inorgânica. A quarta e última função inorgânica são os óxidos. Quando a gente olha só a fórmula molecular deles, a gente pode até falar, isso se trata de um sal, porque afinal de contas ela não é formada nem por ânions hidroxila, nem por cátions hidrogênio. Porém, nesse caso, existe aí uma diferença bastante importante para que a gente possa identificar o que é um sal e o que é um óxido. O óxido é sempre uma molécula formada por dois elementos químicos, tá? Um deles, obrigatoriamente, tem que ser o oxigênio. E esse oxigênio, nessa molécula, precisa obrigatoriamente ser o elemento mais eletronegativo. Tá? Isso faz com que a gente não tenha exclusivamente, e isso é muito importante, exclusivamente uma molécula formada por um elemento das famílias 1, 2 ou 3A, que possuem valência positiva, e aí o oxigênio. Tá? Nós temos sim o óxido de cálcio, o óxido de sódio, mas nós temos também óxidos que são formados pelo nitrogênio, que é um representante da família 5A e tem uma valência de -3. Tá? Nós temos aí essa nomenclatura dos óxidos sempre como óxido de, e aí o nome do outro elemento. Mas tem algumas situações em que a gente encontra esses dois elementos químicos, o oxigênio mais um, formando óxidos diferentes, com quantidades desses elementos ou do oxigênio variáveis, como é o caso da formação do óxido com o carbono. A gente pode ter tanto um óxido formado por um carbono e um oxigênio, como nós podemos ter um óxido formado por um carbono e 2 oxigênios. E aí, nesse caso, a gente acaba
fazendo da nomenclatura uma demonstração de quantos elementos químicos nós estamos utilizando. E aí, para o caso do carbono e oxigênio, nós temos o monóxido de carbono, CO, e temos o dióxido de carbono, o CO2, também conhecido como gás carbônico. Então, toda vez que a gente olhar para uma nomenclatura e ver óxido, ou monóxido, ou dióxido, ou trióxido, nós estamos falando de uma molécula formada por dois elementos químicos, sendo o mais eletronegativo deles, obrigatoriamente, o oxigênio. Isso é um óxido, certo? Bem, vimos as 4 funções inorgânicas. E aí nos resta responder uma pergunta. Já que as funções inorgânicas são baseadas numa química no qual o carbono não é a estrela, e a gente tem aí uma molécula bastante famosa, que é a água, o H2O, que não possui carbono, em qual das funções nós vamos classificar a água? A água é praticamente uma música do Raul Seixas. Eu sou o tudo e o nada. É exatamente isso. Ela tem todas as funções inorgânicas e por isso ela não é nenhuma função inorgânica. Simples, não? Vamos dar uma olhadinha na molécula de água para a gente poder entender isso melhor. Quando a gente avalia o H2O, a primeira coisa que a gente observa é que ela é uma molécula formada por dois elementos químicos, sendo o mais eletronegativo deles o oxigênio. E logo poderemos pensar, a água é um óxido. Porém, a água também é obtida pelo processo de neutralização de um ácido e base, ou seja, existe a liberação do cátion hidrogênio, do ânion hidroxila, o hidrogênio e a hidroxila vão se ligar formando uma molécula de água. Então, se nós utilizarmos essa definição de sal, a água também se enquadra na categoria dos sais. Quando ionizada, a água libera o quê? Cátions de hidrogênio, ou seja, tem um comportamento de ácido, mas também libera ânions hidroxila, ou seja, tem um comportamento de base. Por essas especificidades da água, né, de conseguir característica das 4 funções inorgânicas, nós só podemos classificar a água como água. Simples assim. Tá? Ela é uma exceção de regra na química inorgânica por possuir todas as regras. Que molécula especial, não? Bem, a gente vai terminando por aqui. Foi uma pincelada nas funções inorgânicas para a gente poder entender o que vem lá pela frente. No próximo vídeo a gente vai falar das funções orgânicas, a química que está baseada no carbono. Mas antes da gente ir embora, eu quero lembrar vocês uma coisa. O nosso Instagram, @renologia, tem todas essas imagens que eu faço aqui para ilustrar os vídeos. Tá? Sempre com um resuminho bem simples, lá uma explicaçãozinha bem simples, para que você possa também estudar utilizando o Instagram ou usar aquelas imagens para um trabalho escolar ou para ilustração aí de um vídeo que você esteja fazendo para a escola e tudo mais. Tá? A ideia do Instagram, do Renologia, é sempre proporcionar a vocês mais uma fonte de material, mais uma fonte de estudo. Então, se você não segue a gente lá, aproveita, entra lá no seu Instagram e procura o @Renologia e começa a seguir, tudo bem? Bem, a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo a todos e até a próxima.